Uma parte aqui a gente já se conhece, né? Turma, que eu tenho até dó, porque se já me ouviu falar uma vez e a pessoa veio de novo, tem a pessoa digna de dó, né? Tipo o Rander, não, coitado do cara, né? Mas você que não sabia que era eu, veio achando que ia ser uma coisa e talvez você vai sair achando que é outra. Deus te ajude aí no final. Mas eu sou o Klaus, eu sou casado com a Dani, nós temos 2 filhos, Rafaela de 17 e o Bernardo de 13. Eu venho de um contexto familiar que eu chamo de disfuncional, porque meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos de idade, meu irmão tinha 7 meses, e somente em 2013 eu descobri o impacto do falecimento do meu pai na minha vida e na minha história. Eu sou de São Paulo, capital, lá a gente sempre foi uma família de classe média, trabalhamos, estudamos, Deus nos deu a graça de prosperar no trabalho e fazer faculdade de administração, essa foi a minha primeira formação. E me casei com a Dani, depois tivemos os filhos, eu entendi que eu deveria dedicar o meu tempo ao ministério, na igreja, então eu saí do trabalho e eu me lembro de caminhar na Avenida Paulista, que o nosso escritório era bem ali na Brigadeiro com a Paulista, e andando ali, pensando, Senhor, o Senhor me ajuda a entender que essa decisão que eu estou tomando é a certa, de deixar tudo que Ele tinha me dado até ali para uma outra coisa. Nós nos casamos, eu me formei aqui no seminário, em teologia também, fiz pós-graduação em educação, e aí nós fomos se envolvendo com algumas ações internacionais, de ministérios com esporte, com casas de apoio a crianças em situação de risco. A gente foi crescendo e as crianças também pastoreavam uma grande igreja, e em 2013 eu fui então para Curitiba, para o primeiro seminário que teve no Brasil do movimento O Mundo Precisa de um Pai, que é o livro, pode pegar, Fernando, o livro aí para mim? Que é desse livro aqui, que até o nosso irmão lá atrás conhece o escritor, muito legal. Então esse é o material que nós tivemos contato em 2013, e o que aconteceu comigo ali, em Curitiba, foi algo simplesmente impactante. Foi a primeira vez na vida que eu me olhei no espelho como um órfão. Porque quando meu pai faleceu, nós viemos, meus avós vieram morar com a gente, e nós crescemos ali, as coisas tinham as suas dificuldades, mas foram, né? Mas em 2013, quando eu li esse material, recebi o treinamento, foi a primeira vez que eu fui impactado com essa realidade. Isso mudou tudo. Mudou tanto a minha vida que a primeira decisão que eu precisei tomar foi de que a orfandade parou em mim. Porque eu já olhava e via que eu estava derramando esse negócio na Dani, e ainda derramo nas crianças, eu derramo no ministério, derramo nas minhas relações. Isso é um dilema na minha história, porque a orfandade cria marcas profundas no coração do ser humano. Então, eu voltei de Curitiba e olhei nos olhos da Dani e falei, eu queria que você me perdoasse porque eu não estou sendo um marido de verdade. Eu fui na Rafaela, ela tinha uns 5 aninhos, abaixei, falei, filha, me perdoa, o papai não está sendo um pai de verdade. E fui lá no berço com o Bernardo, 1 ano e pouquinho, e falei a mesma coisa. E dali para frente eu decidi que enquanto eu vivesse, minha esposa ia ter marido e meus filhos teriam pai. Eu sei que parece uma coisa óbvia e simples, mas essa é uma decisão que eu preciso tomar todo dia. Quando eu falo com a minha esposa, eu preciso ter hombridade de, mesmo lutando contra a minha vontade de ocultar, vontade de ir embora, ir lá e pedir perdão. Quando eu desalinho com as crianças, eu preciso ter hombridade de voltar lá e arrumar. Então eu queria, esse é uma apresentação, Paulo pediu para fazer a apresentação, é isso aí, né? Eu fiquei um pouco preocupado essa semana, porque tinham pessoas fazendo uma propaganda enorme sobre isso aqui, Alexandre, o Fernando, o Ernei, eu fiquei apavorado, eu falei, você é doido, eu sou isso aqui que você está vendo, uma pessoa órfã, que conheceu princípios bíblicos, e princípios que têm sido aplicados no mundo inteiro. Hoje esse material está em 120 países, o livro traduzido para 19 línguas, e pela misericórdia de Deus eu sou facilitador no Brasil e nos países que falam a língua portuguesa. Não porque eu já sei tudo daqui, mas porque eu tenho esse livro de referência.
A história da minha vida religiosa, ela passa por todos os lugares que você pode imaginar. Então, na nossa família, a gente foi católico muitos anos, nós fomos espírita alguns anos, nós fomos budista por 7 anos. Eu não vi aqui em Anápolis, mas aquele que tem um oratório na sala da casa, que faz uma reza em japonês. Nós tivemos uma passagem na Umbanda também. E então, num dia, eu entendi que somente Jesus Cristo podia mudar a minha história. E foi naquele dia, em 97, que eu tive a sensação de ser abraçado por um pai. Então, aquilo foi a mudança principal na minha história. Depois, fui conhecendo a palavra, 2013 o texto. Bem, apenas um versículo, e aí nós vamos tentar fazer algo aqui para ficar mais lúdico o nosso tempo aqui. Davi foi um rei fantástico, mas ele tinha falhas complexas e teve erros graves na sua vida. Quem conhece, sabe. O maior deles, talvez, foi ter se envolvido com uma mulher que não era sua esposa, e um outro foi ter contado o povo. Aí você fala, o exército, aí você fala, mas o rei não tem que saber, mas o contexto era a transferência da confiança em Deus, que era o Senhor dos Exércitos, e é o Senhor dos Exércitos, para o exército do Senhor dos Exércitos. Pegou? Era isso que estava em jogo, e aí foi um problema para ele e para a nação de Israel. Bem, Davi tem uma história maravilhosa com Deus, apesar de falhas pontuais na sua história. Mas quando ele envelhece, ele começa a ter preocupações significativas do tipo, como será a nação daqui para frente? Ele seleciona Salomão, seu filho, para ser o sucessor ao trono e tem preocupações com ele. E então, no livro de 1 Reis, no capítulo 2, diz assim: aproximando os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Alguém chegou para você um dia na vida e falou assim, ó, homem é isso aqui. Teve alguém aqui que... Seu pai, talvez, chegou para você e falou, ó, meu filho, homem é isso aqui. Isso aqui é ser um homem. Você tem essa lembrança ou não? Sim, meu pai. Sim, seu pai. Mais alguém? Ok. Normalmente, essa pergunta, ela envolve perto de 10 a 15% da plateia. A maioria fala assim, nunca perguntaram isso para mim. Há uma grande parte de pessoas que, até hoje, nunca ninguém falou, você é um homem, seja homem. E parece que isso é uma coisa simples, mas é uma coisa muito importante. Davi vai começar o seu discurso para Salomão, seu filho, e ele começa dizendo, coragem, homem tem que ter, sim ou não? Sim. Para conduzir a sua casa, conduzir a sua vida, se desviar dos perigos dessa história, seja eles perigos financeiros, perigos sexuais, perigos de poder e autoridade, coragem e seja homem. Eu não fui treinado, não sei você, mas eu fui criado, eu fui educado e por uma boa parte da minha vida, mal educado. Agora eu estou melhorzinho, eu acho. Então nós somos criados, nós vamos crescendo. E aí, meio que por osmose, a gente acha que tem que casar, e casa, aí acontece de ter um filho, e não sei você, mas de repente eu estava entrando num quarto que me fizeram pintar de 6 cores, listrado, para receber o novo membro da família. E eu tô lá e eu falo assim, e agora, o que eu vou fazer? Como é que é ser pai? E uma pergunta dessa faz a gente dar uma ré e falar assim, mas peraí, eu também não aprendi o que era ser marido?
Aí dá uma outra ré e fala assim, mas o que é ser homem? Porque no convencional, o homem é aquele que tem que trabalhar, não é? O cara tem que trazer a grana para casa, ele tem que trazer o mantimento, é isso que é homem. Então a gente tem um estereótipo que talvez pode ter vindo da sua história, que o homem de verdade é aquele que chega no final do mês, pega uma papelada de dinheiro, bota em cima da mesa, pá, tá aí mulher. E vai sentar no cantinho do sofá dele porque ele fez a obrigação dele. Em outros contextos, né, um outro cenário, um homem é aquele que está sempre disponível sexualmente. É o garanhão. Ele pega todas. Ou está sempre ali querendo alguma coisa com a sua esposa. Então isso é homem. Ou é um cara que não leva desaforo para casa. É um cara de briga. Tá olhando o quê? Aí, é o quê? É o quê? E vai para cima. Não, o quê? O cara olhou para mim, tá louco? Quer casar comigo? Uma vez eu vi um cara assim, o cara olhou pra ele e falou assim, é o quê? Apaixonou? Quer casar comigo? O cara só olhou pro cara. Talvez ele tava até pensando, cara feio. Não era nem isso. Mas então, um estereótipo geral é perto disso daí. Mas é isso que é ser homem de fato. Se a gente pegar esses três aspectos e juntar ele, e então jogar esse tipo de homem na sociedade, ele tá gerando o que na sociedade? Ele está gerando divórcio, ele está gerando adultério, ele está gerando filhos fora do casamento, ele está gerando briga de trânsito, ele está gerando velório, ele está gerando problemas financeiros, ele está arrebentando com tudo e com todos, mas quando você vai chegar para ele e fala assim, quem é você? Eu sou o homem. Mas está desfocado. Por quê? Porque não é o que as escrituras dizem. Então o homem de verdade, ele é alguém que mantém o padrão mesmo quando ninguém tem padrão. Isso eu aprendi. Então o homem de verdade é aquele que honra a sua palavra. O que ele falou e o que ele escreveu é a mesma coisa. Homem de verdade é aquele que não segue a cultura. Ele cria a própria cultura. Ele não só fala para os seus filhos, olha, você não é igual a todo mundo. Então, faz o que eu estou mandando. Ele faz isso. Ele olha na cara dele, no espelho, e fala, deixa eu te falar uma coisa. Você não é igual a todo mundo, então você não vai seguir a cultura. Bem, a grande verdade é que nós não fomos treinados para a vida adulta. Então, esse é um aspecto importante. Eu sei que tem quem já viu, cansou de ver, mas aí tem um monte de gente que não viu. Tudo bem. Então, nós temos 0 a 6 anos, depois de 7 a 11 anos, as duas primeiras fases importantíssimas da vida. Se a gente pegar a vida numa perspectiva panorâmica geral, nós temos mais ou menos, quem tem mais do que eu falar aqui, não se desespere e também não pula aí para baixo, tá? Pensando numa expectativa de vida de 75 anos, quem tem mais não está fazendo hora extra, tá? É só uma ideia. 75 anos de vida, mais ou menos 25 anos, é a fase que nós temos dentro de casa. Os filhos, mais ou menos, numa média internacional, ficam 25 anos dentro de casa. E então se constitui a própria família, ou então vão morar sozinhos, vão morar fora, etc. e tal. Isso é uma média mundial. Então o que isso daqui significa para nós? Que 1/3 nós vivemos dentro de casa para 2/3 viver fora de casa. Quando nós olhamos a sociedade, a gente vê violência em alta, adultério em alta, abandono em alta, orfandade em alta, muito alta. A gente olha e fala assim, bom, os 2/3 está muito ruim. Vamos resolver. E aí faz lei, faz regra, faz uma série de coisas, mas a grande questão é que o que nós vivemos nessa parte da vida foi influenciado totalmente pela maneira como nós fomos treinados dentro da nossa casa. Então, de 0 a 25 anos é aquilo que fundamenta quem nós vamos ser depois. Claro que Jesus Cristo pode mudar toda essa métrica. E aonde ele entrar, seja você com 15 anos, 20 anos, 90 anos, dali para frente vai ser diferente, porque ele tem poder.
Mas o natural das coisas é a gente reproduzir o que nós recebemos ou não recebemos de treinamento. Então, há alguns índices interessantes. Tem dois picos de suicídios interessantes quando a gente pega um mapa brasileiro, e alguns países também repetem a mesma coisa. Perto de 11 a 15 anos e mais de 65 anos. Essas duas análises, esses dois picos de suicídios, estão totalmente relacionados à falta de firmeza, clareza de identidade. Identidade é a crise dessa época. As pessoas não sabem quem elas são. Então, elas podem ser qualquer coisa. Já viu isso? Não está aí? Em todo lugar? Não é uma crise esquizofrênica. Apesar da Marisa Lobo falar que nós estamos vivendo uma esquizofrenia coletiva. Mas é uma crise de raiz, de identidade. Onde firma a identidade? Casa. Identidade se firma em casa. E a identidade, ela é firmada pela maneira como pai e mãe se relacionam com seu filho. Quer ver um exemplo? Vamos pensar numa pessoa que já está aqui e ela é extremamente insegura. Ela não toma decisão, ela não muda de emprego, ela faz tudo do mesmo jeito todo dia, não porque ela é metódica, até ela acha isso, os outros falam isso, mas não é só por isso. Ela faz tudo exatamente igual, porque ela é insegura. Perde várias oportunidades, mudanças de emprego, a esposa fica chateada e tudo mais. Insegurança. Onde ela aprendeu que ela é insegura? Ela foi treinada para isso. Porque constantemente seu pai e sua mãe falavam para ela: você não sabe fazer nada. Você é um incompetente. Dá aqui que eu faço. E tirava da mão. E deixava de lado. Ou talvez a mãe falava assim: Joãozinho, pega aquela caixa ali para mim. O pai falava: esse menino não presta para nada, deixa que eu pego. Vai lá e pega. Então esse processo de constantemente ser criticado, isso vai criando uma identidade. E então agora nós temos um adulto que talvez tenha muita dificuldade de assumir as responsabilidades sobre a vida. Numa empresa. Há um tempo atrás, a Folha de São Paulo soltou uma matéria dizendo que 80% das demissões no estado de São Paulo não era por incompetência técnica, e sim por irresponsabilidade. O que a Folha apontou? Que o cara tinha bacharel, mestrado, MBA, o cara tinha, academicamente, o cara era capaz, mas ele era irresponsável. Não entregava o relatório no dia, não chegava cedo para a reunião, não se preparava para as coisas, não se submetia à autoridade. E você que é empresário aqui, você sabe qual é a crise nossa hoje? Funcionário. Você coloca o cara numa função e o cara não vai. Essa é uma crise. Então, a maneira como nós afirmamos o nosso filho dentro de casa vai influenciar a maneira como ele vai ser amanhã. É uma crise. Outros aspectos interessantes desse processo de formação é que se você não se atentou para isso e já passou o tempo, dá para corrigir. Que essa é a grande sacada aí, importante. Então talvez você fale assim, olha, estou entendendo, eu quero saber mais sobre isso aí que você está falando. Porque eu tenho feridas no meu coração aqui, complicadas. Eu tenho jeito, personalidade, inclinações, pecados, angústias complicadas. Então você está falando que esse trem daqui, ele foi influenciado aqui, é exatamente isso. Então, um outro desenho que a gente usa muito, que parece um dente que foi arrancado, mas não é, é um iceberg, né? Então, tudo isso que nós estamos vendo fora da água do iceberg é aquilo que a sociedade está chorando, criticando e questionando. 93% dos crimes contra a família são causados por homens. Mais de 90% dos acidentes de trânsito. Assassinatos, estupros. Então, o homem masculino, ele está no epicentro do problema social. Não é à toa. Não é à toa.
Porque se você crer em Deus, deve crer também que existe um maligno. E esse maligno, ele tem prazer em criar em nós homens disfunções. Porque ele sabe que quando existe um homem de verdade, ele vai mudar a sua casa, a educação dos seus filhos, a sua empresa, e aonde ele pisar, ali ele vai representar melhor a Deus. E é tudo que o inimigo não quer. Ele quer dominar tudo. E quando um homem de verdade se levanta e se posiciona, as coisas mudam. Talvez você já ouviu histórias disso. De homens de verdade que em um dado momento ele se levanta e fala: a partir de hoje eu não sou mais corrupto. Dá um problemão em volta dele, porque tinha um centro de corrupção em volta. Talvez você saiba disso, de um homem que chegou: a partir de hoje eu não vejo mais pornografia. Eu não me masturbo mais. Eu vou ser fiel à minha esposa. Tem um problemão, é uma decisão como uma pedra jogada na água, ela, pum, aquela decisão central. A força é maior ali, pum, e aí reverbera e vai impactando todo mundo. Um homem que se posiciona de verdade com Deus e fala assim: a partir de hoje, minha vida é de Jesus. Pum! E muitos de nós que já tomaram decisões desse tipo sabem que às vezes as coisas ficam no início pior do que estavam. Porque é contranatural, é contracultural. Você se posicionar firmemente. A partir de hoje vai ser assim. E eu sei que nós nos posicionamos firmemente muitas vezes, mas numa força autoritária do tipo: quem manda aqui sou eu e é assim que vai ser. É pum também. Mas aí, meu filho, não é pedra na água, é bomba e destroços. Porque é uma postura de homem disfuncional. Ela não causa o efeito de construir uma mudança significativa. Quando é disfuncional, ela causa um dano significativo. Então, talvez você, assim como eu, não foi treinado. E aí eu me lembro, com 21 anos, eu chegando na casa do meu sogro, falando assim: seu Daniel, estou pronto para assumir a Dani como minha esposa. Eu olho para trás, o meu sogro teve muita fé. É louco, é doido. Eu até gosto dessa brincadeira. Eu era topetudo. Aí eu fico falando: era por isso que caiu. Topetudo, chegou lá: pode deixar comigo, vem em mim que eu aguento. Órfão, destreinado, 21 anos, começando na carreira profissional, mais ou menos terminando a faculdade. Como é que um cara desse está preparado para assumir uma casa? Não está. Por isso, o índice de divórcio é altíssimo no primeiro ano. Qual é a justificativa no cartório? Incompatibilidade de gênero. Que raio que é isso? Que não apareceu no namoro, não apareceu no noivado, não apareceu no tempo junto, mas daí ele casou, depois ele aparece. Não. Sabe o que está aparecendo nos divórcios em curto espaço de tempo? Que aquele casal não foi treinado para essa nova fase. Divórcios depois do primeiro filho. Mesma coisa. E uma das maiores crises de divórcios está entre 38 e 45 anos no nosso país. Por quê? Porque é chamado da crise, lembra dessa? Crise dos 40. A crise dos 40 é uma fase da vida que todos nós vamos passar, ou estão passando, ou já passaram, né? Que é o momento em que a gente reflete sobre o que nós estamos fazendo na nossa vida. E na hora que a gente para pensar, a gente olha para trás e fala: puxa, isso aqui eu perdi, isso aqui eu deixei de fazer, isso aqui eu não deveria ter feito. Começa uma crise. E crise, sabe o que eu digo para todo mundo aí? Crise, se você pensar num jogo de futebol, crise é o intervalo. Então o que acontece no intervalo? Desce todo mundo para o vestiário e senta. E aí na hora que senta no vestiário, todo mundo fica de olho aonde? No técnico. E ele vai falar: você tá... Não, cara, joga mais pela esquerda, vai pela direita, avança mais, recua mais, vamos defender, vamos cobrir esse espaço. O técnico vai dar a orientação. Por isso, há uma significativa diferença na vida daquele que passa crise sem Deus e daquele que passa crise com Deus.
Porque na crise todo mundo vai desestabilizar. Com muito dinheiro, com pouco dinheiro, vai desestabilizar. Porque é um processo que Deus imprimiu na humanidade. Então vai desestabilizar, e aí você vai para o vestiário, você senta, e quem está lá na frente? Ninguém. Porque você não pôs Jesus como técnico da sua vida. Ele não é o seu Senhor. Então ele não foi escalado. Você foi para o jogo sem técnico, jogou do seu jeito. Desceu para o vestiário, não tem ninguém. Então o que você pensa? Vou pegar as ideias dos técnicos que passaram na minha vida. E muitos estão entendendo que, nessa fase aqui, a primeira coisa que eles deveriam mudar, para então eles serem realmente felizes, que a razão da tristeza dele foi causada por uma história, é que eles precisam trocar de esposa. E eles trocam, e eles chegam a um ponto de ver que não é. Outros tomam atitudes financeiras. Ah, eu vou abandonar esse emprego. E aí, às vezes, tem um custo caro. Outros dizem, agora que eu vou enfiar a cara mesmo no trabalho, porque agora eu vou alavancar o meu final. E aí, se ele andou mais ou menos na regra natural, quando está perto dessa idade, o filho está mais ou menos com 12 a 15 anos, precisa dele, ele está onde? No trabalho. E aí nós temos um órfão de pai vivo. Bem na fase de consolidar a identidade, o que deveria consolidar está lá fora. Então nós estamos mapeando como as coisas vão se encaixando. Então qual é o meu convite aqui? Abre aspas. Você precisa ter Jesus como técnico da sua vida. Se você não foi treinado, se você é órfão, seja de pai vivo ou pai que já faleceu, Jesus precisa assumir essa figura central na sua história. Porque seja nessa época, ou em qualquer outra época de crise, você desce para o vestiário, você sente, você tem alguém na sua frente para te dizer como é que as coisas vão seguir dali para frente. Ele faz isso. Ele tem me ajudado a fazer isso. Então a paternidade, ela influencia a pessoa para toda a vida. Bem, Paulo, aqui, meu filho, a cabeça vai fervendo e os caras aqui, não sei se vai comer depois, se vai embora todo mundo, se até meia-noite, não sei. Mas deixa eu só te falar uma coisa que aconteceu hoje para você ter uma dimensão. Como a coisa afeta a mim. Porque isso aqui não aconteceu. Tudo bem. Fernando me falou de vir aqui, aí o Paulo entrou em contato. Eu estou viajando para Imperatriz, era para ser amanhã, foi para o sábado, então ganhei uma folguinha de um dia. Tá, fiquei pensando, tudo que foram falando sobre essa reunião aqui. E orando, Deus, o que é que eu vou falar? Como é que eu vou chegar lá e vai ter um monte de gente diferente e tudo mais? Como é que eu vou alinhar com a minha cabeça aqui nesse negócio? Tá bom, orei, esperei, aí liguei pro Paulo, falamos uma vez. Eu esqueci o que o Paulo falou. De verdade. Aí eu liguei de novo, não sei se ele percebeu, mas era só para dar um double check se eu estava indo mais ou menos na linha. Já tinha uma ideia, falei, deixa eu dar uma conferida. Aí ele deu uma alinhada, falou, vai por aqui, meu filho, que vai dar e tal. Preparei o material. Olhei de novo, hoje de manhã, abri o computador, olhei de novo. Eu falo isso daqui que vocês estão ouvindo, todo fim de semana. Às vezes 3 vezes na semana. Mas eu estudo de novo, eu olho de novo. Tá, aí eu cheguei aqui, abri o computador, e esse daí já está mais cansadinho. Ele vai mandando todos os arquivos para o Google Drive, para a nuvem. Aí fui clicar no arquivo, nada. Roteei o celular, nada. Paulo, dá a senha da internet, nada. Era para ter uma tela aqui, porque me ajuda. É uma coisa que eu vejo todo dia. Mas eu vou ver de novo, isso me dá segurança. Então, enquanto a viola toca, o acordeon come solto aí, eu estou ali. Senhor, tem misericórdia, esse computador não abriu, eu vou falar o que para esse amarado aí? Aí eu só o texto lá de 1 Reis. Coragem em ser homem, coragem em ser homem. Eu falei, amém, Senhor, obrigado por esse encorajamento. Vou ter coragem, eu vou ser homem, mas o que é que eu vou falar?
Aí o Toninho me vai na oração, não sei se você pegou. Aí ele fala assim, abençoa o que ele for falar. E eu falei, Senhor, é o quê? Isso que eu vivo todo dia. Essa insegurança. Então, quando estou esperando o Fernando para me trazer, eu estou orando, sabe por quê? Senhor, eu não quero ir lá para impressionar ninguém. Eu não quero ir lá para mostrar o quanto eu sei. E eu também não quero ir lá com um sentimento de autocomiseração para ficar falando das minhas misérias. Porque isso não vai mudar nada. Então, o que eu quero dizer para vocês é que existe um caminho para o Senhor fazer de mim e de você um homem de verdade. O que espera-se de mim e de você é uma postura firme, dizendo eu quero. Eu quero. Então eu tive que tomar a decisão que a orfandade parou em mim. A falta de treinamento não vai ser justificativa, porque normalmente é para vícios, para pecados, para fuga, para deixar de ser homem. Estou falando isso. Isso não quer dizer que não acontece na minha vida. É o que eu tenho que lutar todo dia. Então a grande questão, para a gente ir fechando aqui, é que, de fato e de verdade, o mundo precisa de um pai. O mundo precisa do Pai Celeste para restaurar as feridas que há no coração do ser humano. E o mundo precisa de pais. Homens e mulheres que vão voltar-se para sua casa e fazer aquilo que tem que ser feito. Na pandemia, a gente ouviu a frase #fique em casa, #usa máscara, depois #vacina, e no final parece que foi #loucura, né? Mas uma coisa que veio ao meu coração naquela época era que o Deus Todo-Poderoso, que não perdeu a mão em nenhum momento da história humana, estava dizendo #volta para casa. Porque é dentro de casa que nós vamos influenciar a sociedade. É através do reajuste seu com Deus, seu com a sua esposa, seu com seus filhos, que a sociedade vai se tornar um lugar decente. Não imagina que é por outros caminhos. E aí, para fechar mesmo, eu vou falando que eu vou fechando, aí você vai acreditando, eu vou esticando esse negócio, que daqui a pouco deu meia-noite, nós estamos aqui, né? Todas as mazelas sociais são esses pontos que nós enxergamos fora da água. Imagina que sua vida aqui é um barco, e você está transitando aqui, e a semelhança do Titanic batendo nesses problemas da vida e naufragando. Naufrágio. Várias situações. Então, isso que está fora da água é apenas a ponta do iceberg. A grande questão é o que está debaixo da água, o que está dentro do nosso coração. São feridas paternas, maternas, são vontades, desejos, falta de treinamento, tudo isso está aqui debaixo. E são essas coisas que sustentam essa miséria aqui fora. E eu não sei o quanto você acredita nisso, mas eu acredito piamente que na base de tudo isso existe o que a Bíblia chama de pecado, que é o nosso distanciamento de Deus. Então é o pecado associado a toda essa falta de treinamento, feridas, mágoas, palavras duras que você ouviu, que vai sustentar os comportamentos inadequados que nós temos fora da água, que todo mundo vê, ou que só você sabe, mas sabe que está errado. Então eu quero dizer para você se juntar a mim nesse movimento de restaurar a hombridade. Talvez você tenha que decidir também que a hombridade parou em você, que a orfandade parou em você. Talvez você tenha que decidir que enquanto você viver, mesmo que você tenha 20, 30, 50 anos de casado, quando você viver, sua esposa vai ter marido.
Talvez os seus filhos são bebês, adolescentes, ou já passou até de altura aí de você. Não importa. Enquanto você viver, eles vão ter pai. E existe um caminho para restaurar aquilo que não aconteceu na nossa história. Deveria ter sido um treinamento, deveria ter sido um preparo para você se tornar um homem de verdade. Ele não foi. Então tem duas opções. Você se entrega a essa realidade ou você segue o que Jesus ensina na oração mais conhecida do universo. Você lembra qual é? Pai Nosso. Eu sei que há versões diferentes e há versões protestantes, versões católicas do Pai Nosso, e aí fica lá dívidas ou ofensas e fica aquela confusão quando todo mundo vai orar, você não sabe se ora uma ou outra, ou aquela confusão lá no final, se termina a oração, se vai até o final, teu é o reino, o poder e tal, outros já engatam na Ave Maria, então fica essa confusão e tal. Mas tem uma coisa simples sobre o Pai Nosso. O Pai Nosso é a oração do Pai, é a oração sobre o pão e é a oração sobre o perdão. 3P, ficou fácil, né? Pai, pão e perdão. Em sentidos gerais, o Pai é nosso, o Pai deve ser mostrado na vida. O pão é nosso, foi Ele que nos deu, e o pão tem que ser compartilhado na vida. E o perdão? O perdão nós recebemos do Pai, assim como recebemos o pão, e o perdão precisa ser compartilhado na vida. Isso é muito importante. Então as setas aqui, elas são sempre assim, ó. Esse é o sentido lá. O Pai, que é o soberano, ele é nosso, vem até nós, e então nós vamos imitá-lo na vida. O pão veio do Pai, porque mesmo que você seja um Einstein, foi Deus que te deu essa inteligência e capacidade para gerar o recurso que você tem, e o recurso que nós temos não pode ser canalizado exclusivamente para nós. Precisa abençoar outras pessoas. E então o perdão que nós recebemos na cruz do Calvário, através do sacrifício de Jesus Cristo, que perdoou todos os nossos pecados, de ontem, de hoje e os da frente. Ele precisa ser estendido. E é tão interessante que depois você lê na sua Bíblia lá, seja ela evangélica ou católica, tem o mesmo sentido. Depois do perdão, tem o verso 14 e o verso 15, que diz o seguinte: se perdoares as ofensas, o Pai também vos perdoará. Se não perdoares, ele tampouco vos perdoará. Então tem um condicional aqui depois da oração, que não é sobre o Pai, não é sobre o pão, mas é sobre perdão. Então o Senhor faz o quê? Ele traz ao final da oração do Pai Nosso, do ensino sobre orar, colocando a importância do perdão muito alta. Por quê? Porque quando você perdoa, você imita a Deus. Você pode dizer, eu imito a Deus, ou eu agrado a Deus porque eu falo do Pai. Lá no meu escritório tem uma Bíblia aberta no Salmo 91. Esse não é o máximo. Não, eu imito a Deus porque eu reconheço, todo dia eu falo, obrigado Deus por essa casa, por esse carro, eu sou grato a Deus, e eu dou até uma moeda no farol. Não é o máximo. Sabe qual é o máximo? O máximo é quando você imita Ele na essência dele. Deus é perdão. Deus é graça. Então, como a gente resolve essa questão da orfandade, da paternidade mal feita na nossa vida? Número 1, nós perdoamos os nossos pais. E aqui eu sei que eu estou entrando num terreno delicado. Porque você talvez avalie a sua criação e até fala foi boa, mas se você for sincero e cauteloso, vai ver que teve várias falhas. Perdoe. Seja pecados e erros do seu pai conscientes ou seja inconscientes. Coisas que ele deveria ter aprendido e não aprendeu e acabou errando com você, ou coisas que ele fez sabendo que estava errado. Não interessa.
Deus não olha para você e fala assim, mas se você... Não tem se, ele perdoa. Faz a mesma coisa. Pai e mãe precisam ser perdoados pelos filhos. Não perdoar é beber o veneno e esperar que o outro morra. Perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Essa rancor, essa mágoa do seu pai, da sua mãe, porque não fez, porque fez e tal, precisa perdoar. Eu não sei se existe uma realidade mais difícil do que essa que eu vou falar agora. Mas em Belém do Pará, alguns anos atrás, um seminário grande que fizemos lá, quando eu cheguei nessa temática, normalmente depois dessa temática eu dou um intervalo para a galera ir comer e pensar, e depois a gente volta, porque a cabeça ferve. Veio uma mulher até mim e falou assim, você acha que o que você ensinou se aplica à minha história? Eu falei, eu não sei qual é a sua história, mas se está na Bíblia, se aplica a qualquer história. Ela falou, eu fui várias vezes violentada pelo meu pai. Se aplica a minha história? Eu falei, cadê o seu pai? Ele falou, não, já morreu há muito tempo. E como você se sente com tudo que aconteceu? Péssima. Eu tenho problemas no meu casamento, eu tenho problemas na minha maternidade, eu não consigo prosperar no meu trabalho. Eu falei, então, é isso. Você está bebendo veneno e o outro já até morreu. Tem que perdoar. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, nem minimizar o que aconteceu. Perdoar é dizer, não cobrarei mais essa dívida. E, esse é o primeiro. Segundo, pedir perdão. Tem que alinhar aqui. Falamos algumas coisas aqui hoje à noite. Você teve uma ideia dizendo, cara, eu acho que eu estou falhando com a minha mulher. Mete o louco, como diz aí os adolescentes. Vai para casa, chega até ela, fala, meu bem, senta aqui. Ela vai sentar, você olha bem no olho dela e fala assim, me perdoa, eu não tenho sido um marido de verdade. É capaz dela levantar e pôr a mão na sua testa e falar, mas tá doente, não é possível. Ou ligar pro Paulo e falar assim, vocês fizeram o quê com o meu marido? Vocês bateram nele? É o quê? Eu não sei o que vocês fizeram, mas eu tô gostando. A introdução foi boa. Talvez você vai voltar para os seus filhos e vai pedir perdão. Mas não faça nenhum desses movimentos. Nenhum, nem dois, antes de fazer o zero. Com Deus. Deus, Senhor é meu Criador. Perdoa os meus pecados. Somente depois de receber essa graça, esse perdão de Deus, nós temos condições de resolver a coisa aqui nesse alinhamento humano. É lá primeiro. E isso é o que muda a história. Realmente o mundo precisa de um pai, desse pai, e precisa de pais como nós, que vamos chegar ao final da nossa vida e vamos encerrar os nossos dias, seja aqui ou mais para frente, né? Sabendo que a gente lutou para fazer o melhor. Sabendo que aquilo que nós fizemos de errado, nós tivemos um tempo onde pedimos perdão e resetamos as coisas. Não foi o que eu preparei para hoje, mas parece que é o que eu tinha que dizer hoje. Quero só reforçar duas coisas. Isso tudo é um desafio para mim. Para mim, talvez maior do que para você. E segundo, a minha confiança não está em princípios de um livro verde, mas princípios de um livro, no meu caso aqui, vermelho. É na Bíblia. Não sei aonde você está aí com a vida com Deus, mas é o primeiro alinhamento que tem que ter. Primeiro alinhamento. Eu quero orar com vocês. E aí não sei, Paulo, se acaba assim ou se faz pergunta. Aí você pega daí para frente, tá? Vou orar primeiro. Pai querido, Pai de misericórdia, muito obrigado. Primeiro, pelo teu perdão. Pelo que o Senhor diz na tua palavra, que diz que mesmo que meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá.
que alguns aqui nessa noite, talvez homens feitos, criados, enrijecidos pela vida, que hoje eles sintam essa graça da acolhida do Senhor. Pai, que haja perdão para os nossos pais e seus erros, que haja pedido de perdão, esposa, filhos, para que a gente possa viver essa realidade da graça do Senhor enquanto vivermos. Cuida de nós. Obrigado por cada família aqui representada, por tantos homens que estão se interessando em parar um dia e no mês para conversar, para pensar em coisas diferentes, e muitos vão tomando decisões diferentes a partir de reuniões como essa. Muito obrigado. Abençoe o lar de cada um deles, a história de cada um deles. E muito obrigado pela tua misericórdia em nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Paulo. Obrigado.